Então, nesse momento caótico que o país está vivendo, eu tenho recebido muitas fake news alarmistas. É engraçado como exatamente quando as emoções estão assim à flor da pele, que a gente está em pânico, está com ódio, é o momento mais propício para a gente ser manipulado pelas informações. E tô aqui só para contar uma história que eu vivi no meio desse caos e que na verdade me deixou com uma pontinha de esperança, né? É bom, a gente tá cansado de notícia ruim, de desgraça, e eu resolvi compartilhar essa história, que é uma história minha e do Nelino. Então, o Nelino é um eletricista que trabalhou uma vez aqui na minha casa e eu não tenho muita proximidade com ele não, mas eu lembro que ele era um cara muito correto, muito honesto, muito simples e batalhador, sabe aqueles caras obstinados, assim, que não, enquanto ele não resolveu o problema, ele não largou. E ele foi muito honesto comigo o tempo inteiro. Mas a mensagem que veio do Nelino era um senhor de terno fazendo um discurso em favor dos caminhoneiros. E eu já tinha recebido esse vídeo antes. Só que o vídeo que veio do Nelino veio com uma mensagem antes dizendo que aquele era o general Heleno. E que o general tinha arrasado, tinha falado e calado a boca de todo mundo. E aquele negócio, né, que é para passar, repassar esse vídeo sem dó. Mas como eu já tinha recebido, eu sabia que era um vereador, não era o general Heleno, era um vereador de uma câmara aí, eu acho que do interior, não lembro de onde. Ele está inclusive no púlpito assim da câmara e, e eu peguei e falei para ele, falei, Nelino, esse cara não é o general Heleno, isso é uma fake news, esse cara é um vereador. Bom, e aí eu tô aqui com o meu WhatsApp, eu abri ele aqui no meu notebook. E eu vou dizer para você a resposta do Nelino. O Nelino falou assim, sério? O que seria uma fake news? Aí eu pensei, nossa, eu parei tudo, falei, é muito importante assim, explicar isso para o Nelino, da forma mais didática, assim, eu fiquei procurando uma forma de responder para ele da forma mais didática possível, porque assim, para mim essas pessoas que espalham fake, criam, né? Porque tem gente que cria e espalha fake news, você é como um sujeito que anda com uma seringa infectada com AIDS e ganha dinheiro para ficar espetando aquilo nos outros, né? Eu acho que pessoa que cria e espalha fake news, ela devia ser julgada como um sequestrador, como um estuprador, né? E o Nelino era uma vítima, um cara legal, né? E eu parei e respondi. E respondi isso para o Nelino, que eu vou ler aqui agora para vocês. Aí falei, Nelino, hoje existem pessoas que ganham grana criando esse tipo de mensagem e disparando nas redes sociais. Fake é igual a falsa, news é igual a notícia. Eles criam notícias falsas para favorecer partidos, empresas, etc. Eu conheço um cara que ganhou grana com isso. Nos Estados Unidos, as fake news ajudaram a eleger o Donald Trump. Fica atento, nesse ano de eleição vão despejar mentiras no seu WhatsApp para tentar fazer você se simpatizar com algum candidato. Abraço. O Nelino, super simpático, respondeu, ah tá, meu muito obrigado por essa informação e grato. E eu disse, não há de quê, né? Vamos votar bem. Abraço. E aí o Nelino falou assim, obrigado. Eu ainda estou pedindo a Deus a intervenção militar. E mandou um monte de carinha, fofinha, porque ele não estava dizendo isso para minha igreja. Ele nem sabia a minha opinião a respeito, mas ele estava dividindo comigo uma esperança dele, né? Eu entendi isso, uma esperança de alguém que está muito de saco cheio, né? Que está muito oprimido, está muito sofrido e que vê realmente uma intervenção militar uma solução, uma salvação, né? Eu não sou a favor, né, de uma intervenção militar, não porque eu acho que não resolve, não vai resolver, né? Mas aí eu pensei, parei tudo, falei, meu Deus, eu preciso achar uma forma de falar com o Nelino, né? De mostrar meus argumentos para ele. E aí eu comecei a pesquisar,
na internet buscasse um vídeo que fosse didático sobre o período, né, do regime militar, um texto que fosse simples de entender. E aí, o primeiro vídeo que eu achei foi de um ator, um cara mais velho, muito simpático, muito articulado, muito falando do... E aí eu fui assistindo, achando ele o máximo, e quando eu vi, ele estava falando a favor do regime militar. E realmente não era um cara mau, sabe assim, não era um cara... Ele não era um vilão, ele era um cara que tinha uma percepção bacana daquele tempo, até porque ele não foi um cara que viveu a opressão militar, ele era um cara que convivia com as informações que chegavam para ele, né, através da TV, do rádio, das revistas, o que ele via nas ruas e realmente, né, o que ele via era bom. E eu comecei a ver aquilo e falei, meu Deus do céu, né? Eu assistindo isso aqui, eu realmente acredito que o período militar era melhor, né? Mas como eu já tinha pesquisado muito, eu gosto disso, assim, de pesquisar, então eu já tinha lido muito sobre esse período, eu sei que tem um outro lado, né? Eu fui atrás de uma outra fonte e encontrei um vídeo também de um ator que é um cara muito politizado e muito inteligente e que falava, também trazia dados importantes de corrupção, de violência desse período militar, né? Só que este era um vídeo muito agressivo. Era muito agressivo porque o discurso era era irônico e raivoso com aqueles que têm uma crença de que foi maravilhoso, de quem tem essa percepção, né? E eu sabia que assim, se eu mandasse aquele vídeo pro Nelino, era quase como se eu estivesse falando assim, Nelino, seu burro, olha aí o que era, né? Então, assim, essa postura agressiva de propor o debate, de chamar alguém para o debate, mas dentro de uma postura agressiva, isso é no mínimo uma perda de tempo, né? Isso é uma coisa estéril, porque mesmo que você esteja falando a maior verdade do mundo, você falando de uma forma agressiva, ela bate no ouvido do cara e vai embora. Você cria imediata rejeição, repulso, afastamento. Você pode estar, sabe, vendendo, você pode estar dando ouro, dando água no deserto, né? Mas se é com agressividade, não funciona. Bom, daí eu lembrei de um artigo que eu li uma vez numa revista de grande circulação, que é uma revista, sabe, importante aqui, escrita por jornalistas sérios e tal, e que fazia um passeio assim por mitos da ditadura, mitos em relação a esse período, mitos tanto ruins quanto bons, tanto coisas que a gente acha que eram monstruosas, mas não eram, e coisas que a gente acha que eram lindas, mas não eram. Eu fui atrás desse artigo, né, e peguei um trecho desse artigo e mandei para o Nelino. Eu vou ler um pedacinho aqui, umas partezinhas desse artigo, porque até para mim, assim, que achava que conhecia muito, teve coisa que eu pensei bem, eu tinha um preconceito sobre esse período. Então eu vou ler um trechinho aqui, depois eu digo como que isso impactou no Nelino, tá bom? Vamos lá. Os únicos patrimônios de Castelo Branco, que é um dos generais, né, eram Heroílis Preto e um imóvel em Ipanema. Médici, outro general, desviou o traçado de uma estrada para que ela não valorizasse as suas terras, né? E quando o Geisel assumiu a presidência da Petrobras, a sua mulher quis um apartamento novo. Ele disse para ela, não, porque se eu comprar esse apartamento, vão logo dizer que eu estou roubando. Então, assim, isso é legal, né? Isso é bacana. Mas a questão é que as figuras de primeiro escalão realmente procuraram manter essa aura de probidade. Mas uma coisa eram as contas do presidente, outra eram as contas do Estado. Então essas demonstrações de decência pessoal apresentaram parcos resultados para a vida pública do país, né? Isso é uma historiadora que escreveu um livro sobre corrupção que está falando. O combate à corrupção foi uma das bandeiras do golpe de 64 e assim que assumiu a presidência, o Castelo Branco promoveu assim, prometeu uma devassa, não é isso que a gente quer, né? Que o general assuma e faça uma devassa, né? Mas o resultado foi assim, que os corruptos se adaptaram e o que aconteceu,
as únicas pessoas que pagaram pato realmente foram aqueles que eram opositores ao regime. Então, assim, quando vem o AI-5, por exemplo, que o presidente agora podia confiscar bens de quem enriquecesse ilicitamente, que em tese, então, ai que maravilha, né? Mas o que foi o resultado? O resultado foi pífio. De 68 a 73, essa comissão, essa CGI, né, produziu 1.153 processos, destes mais de 1.000 foram arquivados. Das 58 propostas que eles conseguiram de confisco, 41 foram alvo de decreto presidencial. Quer dizer, todo mundo que era amigo do regime acabou tendo seu processo de fato arquivado, né? Por exemplo, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, né? E já para os inimigos, como era o caso do Brizola, não, Brizola aí houve uma grande devassa do patrimônio dele e vamos lembrar aqui, ressaltar que não acharam nada, não encontraram nada de errado. Então, de fato, o que aconteceu foi, e o que acontece, é que quanto menos democrático é o regime, maior a chance de que esse combate à corrupção acabe se confundindo com perseguição. Ou seja, eu combato a corrupção com foco só no meu inimigo, né? Que é absolutamente mais do mesmo e que nunca tirou e não vai tirar esse país desse buraco moral que a gente vive. Bom, enfim, mandei, mas era um textão. Eu pensei, será que o Nelino vai ler? Né? Chato, né? Ler textão. E ele só respondeu assim, obrigado, boa noite. Sumiu. Mas depois de algum tempo veio assim, ótimo texto, agora não sei mais o que escolher, kkkk. E eu achei muito lindo, porque nesse kkkk, é claro que o Nelino não está falando da alegria, da felicidade dele, ele está falando da tristeza, da angústia de ter perdido essa boia. Eu tirei a boia salva-vida do Nelino e não dei outra. Né? Só trouxe ele para minha angústia, porque eu também, gente, eu também adoraria que o general fosse a grande solução, a grande panaceia brasileira e que outro regime militar agora vai, né? Vai resolver, mas eu também não acredito nisso, embora eu não veja, não tenha outro caminho hoje, né, para oferecer para o Nelino. Mas aconteceu uma coisa que eu acho que é muito bacana, muito legal, né? Assim, é que eu acho que amigos, né? Amigos mesmo, e políticos não são amigos, né? Nós vamos ter muitos políticos agora oferecendo soluções assim também, né? O regime golpe militar é uma solução fantástica que vai resolver tudo assim, e vai vir um monte de gente te oferecendo solução mágica para você, para mim, para o Nelino, né? E eu fiquei pensando assim, amigo, porque eu me senti mais próxima do Nelino depois disso, né? Porque amigo é o cara que fala real pra gente, mesmo que doa, né? E a real do Brasil é essa, né? Não existe essa solução mágica que a gente queria, né? Nem general, nem líder de esquerda. Não vai baixar lá um santo e transformar tudo, né? A gente já viu esse filme, né? Mais do que agora ideologia, se eu sou de esquerda, se é de direita, vamos olhar para trás e vamos ver os filmes que a gente já viu, que a gente não precisa ver de novo, né? Porque não funciona, né? E eu estou procurando isso, eu estou procurando agora, falei, Nelino, a minha resposta para o Nelino foi a seguinte, eu vou olhar aqui, Nelino, kkk, vamos com calma, o que eu descobri eu vou te contando, tamo junto. Eu acho que isso foi maravilhoso, assim, eu e o Nelino estamos juntos, né? E eu vou procurar agora, nessa eleição, um candidato que fale a real, que me trate como adulta e que me trate com respeito, e que não me trate como massa de manobra, que não aproveite meu medo, minha raiva, meu ódio, né, para me manipular, né, para conseguir o poder,
que não fique só falando mal, só xingando, só elegendo inimigos, mas que me trate com respeito, assim, e me diga qual é o projeto, qual é a proposta, olhando para todos esses jogadores, né, que existem nesse jogo. Como é que ele vai juntar todos esses jogadores numa única proposta? Porque não adianta, né? Só você com os seus e com o seu time, né, e com os caras de quem você gosta, você não muda esse país, você não transforma. Esse país é imenso, é enorme, é uma estrutura econômica, social gigantesca. Então, assim, é preciso um grande pacto para se governar esse país. Então, assim, quem é esse cara, esse candidato que vai tratar a gente com esse respeito, que é um respeito que um amigo te trataria, né, de nos dizer a real, né? E ainda que doa, que nos mostre um caminho, sabe, de 10, 20 anos de reformas e transformações que precisam ser feitas para realmente mudar esse país. Então eu queria fechar aqui dizendo que eu vi uma coisa muito bacana acontecer, que eu fiquei muito feliz, que assim, é da gente ficar menos iludido. Ser menos iludido, não adianta ser iludido de esquerda, iludido de direita, iludido evangélico, iludido do golpe militar, entendeu? Assim, é olhar real mesmo, juntos sem essa anestesia, essa morfina, essa cachaça de que vai ter um salvador, de que vai ter uma solução mágica, né? Então acho que nesse sentido, eu e o Nelino ficamos juntos, ficamos bem, ficamos mais próximos e mais perto de uma solução real, uma solução de fato, uma solução verdadeira, né, para esse país. E fiquei muito feliz também porque o Nelino era um desconhecido, um distante, um cara que veio, mandou um WhatsApp para mim para falar de algo que, em tese, era muito contrário a tudo que eu penso e que eu acho, mas no fundo a gente tá buscando a mesma coisa, de fato, né? Nem eu sou malvada, nem o Nelino é malvado, e eu acho que está na hora de acabar, parar com isso, né? É isso aí.